Olá! Hoje vamos explorar um dos pilares fundamentais da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. Este evento, registrado em Mateus 28, é mais do que uma história bíblica. É uma fonte de esperança, transformação e vida eterna para milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo o Evangelho de Mateus, após a crucificação, Jesus foi sepultado em um túmulo. No terceiro dia, um anjo desceu do céu e anunciou às mulheres que foram ao sepulcro: ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Mateus 28, 6. Este momento marcou o início de uma nova era, não apenas para os discípulos, mas para toda a humanidade. A ressurreição de Jesus é central para a fé cristã por várias razões. Prova da divindade de Jesus. A ressurreição confirma que Jesus é o Filho de Deus, como ele mesmo afirmou. É um testemunho divino de sua missão e mensagem. Vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte, oferecendo a todos o direito à vida eterna. Isso transforma o medo da morte em esperança de uma nova vida. Fundamento da Igreja Cristã. A ressurreição é o evento que impulsionou a formação da Igreja Cristã. Os discípulos, antes temerosos, tornaram-se corajosos mensageiros do Evangelho após testemunharem o Cristo ressuscitado. Esperança e renovação. A ressurreição nos lembra que, assim como Cristo venceu a morte, também podemos experimentar uma renovação espiritual e viver uma vida de propósito. A ressurreição de Jesus nos enche de esperança. Ela nos ensina que, apesar das dificuldades e desafios da vida, há uma promessa de um novo começo. Essa esperança nos motiva a viver de maneira diferente, a amar incondicionalmente e termos a certeza de que, como Jesus nos prometeu, ele voltará para nos buscar, e que temos a certeza de Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A história de Jesus não terminou na cruz. Sua ressurreição foi uma declaração de vitória absoluta sobre o inferno e a morte. Tudo o que aconteceu, desde sua descida ao mundo dos mortos, culminou nesse momento. A cruz foi onde o preço foi pago, mas a ressurreição foi a prova de que esse pagamento foi aceito. Jesus não apenas derrotou a morte, ele tomou autoridade sobre ela. Apocalipse 1:17, 18. Revela suas próprias palavras sobre essa conquista. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto. Mas, eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O inferno não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. A morte, que antes era um inimigo invencível, agora é apenas uma passagem para a eternidade ao lado de Deus. Mas essa vitória não foi apenas sobre a morte física, ela foi sobre a condenação eterna. Romanos 6 proclama essa verdade, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Essa vitória não foi silenciosa, foi um triunfo proclamado nos céus na terra. Filipenses 2. Paulo escreve: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. O inferno reconhece que foi derrotado. Satanás sabe que seu tempo está contado. Ele não é o rei do inferno. Ele é um prisioneiro condenado à destruição eterna. O lago de fogo será o seu destino final. Como está escrito em Apocalipse 20:10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A vitória de Cristo não é apenas dele, é nossa também. Ele nos resgatou, nos libertou do medo da morte e nos deu a certeza da vida eterna. Romanos 8:30 e 8:39. Responde essa pergunta de forma definitiva, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. João 5:24 nos dá essa promessa na verdade.
Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A mensagem é clara. Há apenas dois destinos: ou você está em Cristo e recebe a vida eterna, ou permanece separado dele e encara o inferno como sua realidade final. Mas a boa notícia é que a escolha ainda está diante de nós. O inferno não foi feito para você, foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus deseja que todos sejam salvos, e é por isso que Jesus veio. O pecado nos afastou do Criador e nos condenou à morte, mas Cristo pagou nossa dívida com seu próprio sangue. Sua cruz é a maior prova do amor de Deus e a porta da vida eterna. Ore. Reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar a vida eterna. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me, transforma-me e guia-me no teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que você foi salvo. Seu nome está escrito no livro da vida, e a vitória de Cristo agora é a sua vitória também. Obrigado por assistir, e que Deus abençoe a todos nós.